O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Todo mundo feliz aí? Levantou animado, deixou o edredom, dizendo: hoje vou para a igreja. Fala a verdade. Mas Deus está aqui para aquecer nosso coração. Quando eu cheguei cedo, estava 11 graus. Aí eu liguei o ar-condicionado em 22. Não sei se vai resolver, mas... Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, de 35 a 45. Nós vamos tratar de um assunto muito sério nessa manhã, que significa o que é o orgulho ou a soberba do nosso coração. Você é um cara orgulhoso ou não? Quem se acha orgulhoso aqui, levanta a mão. Soberbo mesmo. Soberbão. O sonho de vocês é ser humilde como eu, né? É o grande alvo. Existem alguns testes para a gente saber se você é orgulhoso ou não. Você, quando faz uma coisa errada e é repreendido, você fica chateado com isso ou não? Então você é orgulhoso. Se você faz um trabalho ou faz qualquer coisa e o outro leva o elogio, você fica zangado ou não? Então você é soberbo. Vamos lá, Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes respondeu: Que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Vamos ler juntos, 42 a 45? Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus prezados irmãos, se eu e você, se nós não combatermos a soberba e o orgulho do nosso coração, essa soberba nos matará, nos destruirá. Provérbios diz que a soberba precede a ruína, a destruição. E esse é um assunto muito sério. E eu queria nesta manhã meditar com vocês, porque nós vamos usar aqui o próprio exemplo do colégio apostólico. Veja lá, por favor, em Marcos, capítulo 9, versículo 33 e 34. Diz assim: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorríeis pelo caminho? Versículo 34. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então preste atenção.
Haverá sempre essa disputa, e às vezes dentro da igreja, e consequentemente dentro da igreja, quem é o maior? E nós queremos ser os maiores. Eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque Agostinho, ele disse que o orgulho é o desejo perverso pelas alturas. J. Blanchard, ele diz o seguinte: o orgulho é o pecado mais antigo do universo e não demonstra sinais de enfraquecimento com a idade. É o mais antigo, mas quando você olha, não está enfraquecendo, está piorando. Vocês não estão achando que hoje o povo está mais soberbo, não? Mais soberbo. Se existe um pecado que não está diminuindo, é o pecado da soberba, do orgulho, da vaidade. Orgulho é a própria imagem do diabo. O orgulho é a adoração idólatra de nós mesmos. E alguém já disse, é a religião oficial do inferno. A religião oficial do inferno não é a humildade, é a soberba, é o orgulho. Por isso que lá existe a hierarquia dos demônios. Tem uns demônios mais fraquinhos e tem uns arquidemônios. John Boyce, ele diz o seguinte: assim como a morte é o último inimigo, o orgulho é o último pecado que será destruído em nós. Você vai estar morto, mas antes de morrer você vai dizer que o seu velório foi o mais lindo. Sabia disso? O orgulho lançou Lúcifer para fora do céu, Adão para fora do paraíso, Saul para fora do reino, Nabucodonosor do convívio social. Preste atenção. Onde há orgulho, nada cresce perto dele. O orgulho, ele é a causa de todos os outros pecados. Por que você tem conflito no seu relacionamento conjugal? Por que você briga com sua mulher? Por causa do seu orgulho. Segundo, porque você é tonto. Num frio desse, você briga e vai dormir no sofá. É falta de sabedoria. Na igreja, os problemas que nós temos na igreja, tudo de orgulho. Pastor, foi eu que fiz. Eu criei esse ministério. Eu cheguei aqui, não tinha esse negócio de música, agora não, depois de mim, e antes de mim, depois de mim. Existem aquelas pessoas que na igreja, elas se aproveitam do trabalho dos outros para se envaidecer, dizer, não. Isso é ruim, sabe por quê? Porque quebra a unidade da igreja. Vamos ver o texto, e aqui eu quero tirar 3 lições que esse texto nos ensina. Primeiro, a realidade do orgulho no nosso coração. Veja no texto que tanto Tiago quanto João, eles queriam os primeiros lugares. Eles entendiam o reino de Cristo como um reino secular. E os dois aqui pedem o seguinte: olha, eu quero que o Senhor me dê um lugar de destaque. Um à tua direita e o outro à tua esquerda. É o Ministério da Fazenda e da Casa Civil. Mas Jesus, você não está pedindo? Veja que a nossa soberba leva-nos a fazer orações estúpidas. Pedi e não recebeis, porque pedis mal.
Porque você pede para atender o quê? Os seus desejos. Dentro do colégio apostólico, havia uma disputa para quem seria o primeiro. Veja, no versículo 41 de Marcos 10, lê para mim aí, por favor. O que é que diz? Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e... Por que eles se indignaram contra os 2? Os 10 se indignaram. Porque eles queriam também aqueles lugares. Meus prezados irmãos, lá em Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 4, Paulo escreve, porque aquela igreja era uma igreja abençoada, era uma igreja cheia de alegria, é uma igreja que nasceu sob a orientação do Espírito Santo, mas estava havendo conflitos, partidarismo, vaidade dentro da igreja. E isso pode começar com o líder, a liderança. Quem que prega melhor, é Arival ou Hernandes? Obrigado, minha irmã. Quem é o melhor pregador? É aquele por meio de quem Deus fala. Não existe pregador bom. Até a mula de Balaão foi usada por Deus. Preste atenção, porque nós estamos vivendo um mundo de vaidade, de celebridade, de orgulho, de soberba. Essa semana eu ultrapassei os 100 mil lá no Instagram. E o cara, pastor, o que você está sentindo? Eu falei, nada. Não estou ganhando nada. A gente está usando para evangelizar, mas eu só sei que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão o quê? Todos os dias da minha vida. Então, posso ter não sei quantos seguidores. Se a bondade e a misericórdia de Deus não estiver comigo, eu estou ralado. Tem um livro na Bíblia que você deve estudar sobre esse assunto, que é o livro de Obadias. Ele foi escrito justamente para combater a soberba dos descendentes de Esaú, quando se alegraram pela destruição dos seus irmãos, os filhos de Israel, os filhos de Jacó. E esse livro, ele é escrito justamente para Deus revelar o quanto ele abomina a soberba. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Quanto mais soberbo você for, mais resistência você vai ter de Deus. Obadias, versículo 3, Deus diz: a soberba do teu coração te enganou. Preste atenção, irmãos. O orgulho nos engana acerca de nós mesmos. Somos pequenos, mas achamos que somos grandes. Somos fracos e achamos que somos o quê? Fortes. Somos ignorantes, mas nos achamos sábios. O orgulho, a soberba, nos engana a respeito dos outros. Somos desprezados e desvalorizados, mas achamos que somos honrados. Veja que todo soberbo tem amigo importante, já viu isso? Ah, eu sou amigo de fulano, sou amigo de fulano, sou amigo de ciclano. Ó, se precisar de alguma coisa, fala comigo que eu conheço todo mundo. Pensa num cara bom. Você já pensou? O orgulho nos engana acerca de Deus. Ele abomina, ele se opõe à soberba, ao orgulho, e nós nos apresentamos diante dele com soberba e com orgulho. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 16, versículo 5. Provérbios 16, 5. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará o quê? Impune.
Então, aos olhos de Deus, a soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade, é algo abominável. Você já pensou nisso? Aqui na igreja, no seu relacionamento? Você é cheio de direito, porque você é soberbo. Você não dá lugar ao outro, não quer que o outro se projete através de você, ou mesmo que isso traga algum prejuízo, você é soberbo. Jesus vai nos ensinar aqui e vai mostrar para mim e para você que a soberba, ela é real no nosso coração. Veja, por favor, voltando lá para Marcos capítulo 9, que Jesus estava tratando da soberba do coração dos discípulos. Marcos capítulo 9, depois de Jesus descobrir que eles estavam discutindo entre si sobre quem era o maior, diz no versículo 35 de Marcos 9, e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus está nos ensinando aqui que o fato de nós estarmos relacionados com Ele nos tornam pessoas extremamente o quê? Humildes. Não há espaço para vaidade, para soberba, para loucura na minha vida e na sua vida. Charles Spurgeon, ele diz que a soberba é loucura. É loucura. Mas Jesus, ele vai agora, no capítulo 10, novamente, nos dar uma segunda lição. Ele está tratando da soberba do coração dos discípulos. E esse pecado da soberba, eu digo para você, ele é difícil de ser destruído. Você tem até umas crises de humildade, assim, um tempo. Aí, por você ser humilde, aí você começa a ser soberbo, porque agora eu sou humilde. Você vai se vangloriar da sua humildade. Nos versos 42 a 44, Jesus vai nos dar uma lição de humildade. Veja bem, gente, Jesus está falando para nós, para a igreja. Jesus diz assim: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob o seu domínio, e sobre eles os seus maioréis exercem o quê? Autoridade. Presta atenção que Jesus está dizendo o seguinte: no mundo aí fora, as pessoas brigam por cargos, as pessoas puxam o tapete por cargos, as pessoas ambicionam os cargos, as pessoas querem o poder, não importa como. E eu fico imaginando que você viva isso de segunda a sexta lá na sua empresa. Aí você chega aqui no domingo, leva um sermão na cabeça de orgulho, vaidade. Aí você diz: estou apanhando de graça. Não. Deus está tratando da gente. Tem gente que está magoada na igreja, machucada, rancorosa, porque por causa do seu orgulho não teve coragem de pedir perdão e de se quebrantar. E eu digo o seguinte: que nós somos aquilo que nós somos diante de Deus de joelho. Se você é humilde diante de Deus, você pode ter certeza que você vai ser humilde diante dos homens. Você quer tratar isso no seu coração?
Jesus está dando aqui. Ele está dizendo aqui que entre nós é diferente. Versículo 43, mas entre vós não é assim, não é será assim ou foi assim, é. A igreja é diferente, nós somos diferentes. E nós temos que entender isso, que não há espaço na minha vida, na sua vida, como cristãos, como igreja, para soberba. Porque quanto mais soberbos nós formos, mais resistência de Deus nós teremos. Vocês estão entendendo ou não? Veja que Jesus, ele diz assim: você quer ser o primeiro? Quer? Você deseja isso? Você aspira a isso? Então você vai se tornar servo de todos. Servo de todos. O primeiro teste que Jesus faz depois disso aqui é quando ele vai celebrar a última Páscoa. Estabelecer a ceia do Senhor. Ele chega na casa, no cenáculo, onde tudo estava preparado. Lá tinha uma bacia e uma toalha, uma bacia cheia de água. E o servo, aquele servo que é o servo mais rebaixado, o servo dos servos, é quem faz esse serviço. Quando as pessoas chegam à tarde, porque o judeu não tomava banho, não toma até hoje, pouco, tinha que lavar os pés. E aquilo era para o escravo. Para o escravo. Jesus está lá, todo mundo olha para a bacia, todo mundo olha para a água, para a toalha, e como o presbiteriano faz, fica discutindo. Que marca é aquela bacia? Se aquela água ela é com gás ou sem gás? E a toalha é santista? Veja, irmãos, servir não é ficar fazendo reflexão de serviço. Servir é colocar a mão na massa, é pegar e fazer. E o que Jesus Cristo faz? Veja lá, por favor, lá em João, capítulo 12. Desculpa, capítulo 13. Versículo 4, levantou-se da ceia, Jesus tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava o quê? Cingido. Veja que Pedro vai discutir com Jesus. Ele era o vice-presidente do conselho, né? Se intitulava. Ele se achava o melhor dos apóstolos. Ele diz: ainda que todos te abandonem, eu jamais te trairei. Veja que Jesus, no versículo 12, vai dar uma lição para mim e para você. João, capítulo 13, versículo 2. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, e perguntou: compreendeis o que vos fiz? Vós mesmos chamais o mestre, o Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Versículo 14, lê comigo. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Amém? Jesus é a celebridade. Ele é o Senhor. E aqui, depois de revelar a nossa soberba, nosso orgulho, depois de nos dar uma lição de humildade, como é que a gente faz para combater o orgulho? E aí, a resposta que eu vejo no texto está em Marcos 10, versículo 45, que diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Preste atenção, Deus não está interessado, Jesus, em ferir o nosso orgulho, mas sim em curá-lo, destruí-lo. E eu só vejo uma resposta nesse versículo. Somente a cruz de Cristo pode destruir o nosso orgulho, a nossa soberba. Porque a cruz não era de Cristo, a cruz era minha e sua. E aí você tem que entender que eu e você não temos nenhum motivo de nos achar melhor um que o outro, porque todos nós somos pecadores, indignos pecadores. E que foi por causa da cruz, quando Jesus assume o meu lugar e o seu lugar, que eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Ele diz: eu não tenho do que me gloriar, senão da cruz de Cristo. Quem gosta de filme de terror aqui, levanta a mão. Eu não gosto. Mas, antigamente, no interior, quando você ia para o cinema, tinha 2 filmes. Geralmente era um cowboy e um de terror. Quem já ouviu falar em Drácula? Drácula era o vampiro mais famoso. E quem fosse mordido por Drácula se tornava o quê? Vampiro. E aqui, vampiro brasileiro. A única coisa que poderia deter Drácula, o que era? A cruz. E quando a cruz era apontada para Drácula, ele corria. E quando se queria matar o Drácula, era encravar a cruz no coração dele. Presta atenção. Você quer acabar com o orgulho? Quer combater a sua soberba? Hein? Quer ou não quer? Ela tem te trazido muitos problemas. No trânsito, por exemplo. No estacionamento do shopping, você estacionava. O cara passou na frente e estacionou. Ainda fez assim para você. E agora está perigoso, tem muita gente armada com porte de arma, tá? Então, cuidado com o seu orgulho. Cuidado com o seu orgulho. Outro dia, nós estávamos trabalhando aqui na igreja, carregando cesta. Eu todo desarrumado, suado, chegou um irmão aí. Pensa no cara soberbo. E eu humilde, né? Claro. Ele disse: vimos com as cestas aqui, não sei o quê. Pois não, meu amigo, tudo bem. Fala com o fulano ali, aí eu tenho que anotar para onde é que vai, tudo direitinho. Aí o cara falou: você pode me ajudar? Eu falei: posso, perfeitamente. Aí, transportamos assim, botamos no carro dele. Ele disse: muito obrigado, viu? Eu falei: nada. Se você quiser, eu vou com você lá para descarregar. Dando uma de humilde, né? Ele disse: o senhor conhece o pastor aqui da igreja? Ele disse: sou eu, cara. O quê? Eu falei: está meio acabado, mas sou. Irmãos, eu estou colocando isso porque a gente, muitas vezes, eu me lembro que eu estava sentado aqui, o pastor Hernandes pregando aquele sermão maravilhoso dele: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E eu chorava e a irmã chorava do lado. E a irmã disse para mim: pastor Arival, o senhor é inteligente, meu pastor Hernandes é muito mais. Aí que eu chorei. Falei: é assim mesmo. O pessoal fica querendo criar intriga entre eu e pastor Hernandes e não consegue. Porque ele é o príncipe, eu sou o plebeu, então nós estamos aí, ó. Não tem vaidade nenhuma. Tem que combater isso no nosso coração, meu irmão.
Tá certo? Então, de vez em quando, você dá a cadeira aí para um cara que veio aqui na primeira vez na igreja e assiste lá fora, no telão. Não, eu sou membro aqui, do dízimo. Sim, desgramado, mas você já está salvo. Às vezes o cara vem aqui, deixa o cara entrar. Vocês estão entendendo ou não? Tem gente, não, eu fiz isso aqui na igreja, esse ministério sou eu, não sei o quê. Meu irmão, presta atenção. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não somos nós que trabalhamos para Deus, porque o nosso Deus ainda não é servido por mãos humanas. O nosso Deus é o Deus que trabalha para aqueles que dele esperam. A nossa suficiência vem de quem? De Deus. E é um privilégio poder servir. Servir sem estar preocupado se vai ser reconhecido, se não vai ser reconhecido, se vai bater a foto, se não vai bater a foto. Se fosse para bater foto, eu estava lascado aqui, porque o pastor Hernando é 500 fotos, eu 10 aqui embaixo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? As confusões que nós temos nos ministérios da igreja, vaidade, briga, soberba. Eu quero concluir com 2 pensamentos aqui. Você precisa ouvir o recado que vem da cruz. Nada além da cruz pode me dar humildade. Quando eu olho para aquela cruz e descubro que aquela cruz é minha, é sua, é nossa, você não tem que vangloriar de nada. E por causa daquela cruz, Ele, o Senhor, Jesus Cristo, foi exaltado sobremaneira. E o nome dele está acima de todo nome. E todos se curvarão, estorbarão diante dele, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu e você, nós deveríamos ter vergonha de ser orgulhosos, visto que Deus foi humilhado por amor a nós. Se quebrante diante de Deus. Diga para Deus, para Ele mostrar o que você é, para convencer você do seu pecado, do seu orgulho, da sua soberba. E quebrantados, vamos servir o Senhor. Vamos respeitar um ao outro. Vamos trabalhar um com o outro. Tá certo? Se for para o outro ser promovido, você for instrumento de promoção, não tem problema. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor. Espera nele. Não te irrites por causa dos malfeitores.